as pessoas confundem os conceitos e vira uma salada muito indigesta, sabe? É exatamente isso. Né? Se a gente esquecer dimensões e pensar em cidades, a gente vai ver que a mãe de André Luiz, por exemplo, ela habitava em outra cidade. Vocês querem um livro bem mais água com açúcar, que é muito bom, e que é uma trilogia, que é Relatos de uma Católica. Vocês vão ver que em cada livro a autora sai de uma cidade e vai para outra. Por quê? Porque ela ganha experiência, ganha amplitude e pode migrar de um estado para o outro. Eu recomendo esse livro para todo mundo, Relatos de uma Católica, um livro gostoso demais de ler. Existe Roda de Sansara? Primeira coisa, vamos buscar aqui, ó. Mr. Google, Roda de Sansara. Eu sei a resposta, mas vamos buscar o que diz aqui. A Roda de Sansara engloba 6 caminhos diferentes, definidos a partir do karma. Porém, por mais que se alcance uma existência abençoada, o sofrimento ainda é inevitável. Mesmo os seres mais bem-nascidos ainda estão sujeitos aos males do mundo e ao renascimento. Apenas a iluminação quebra o ciclo. Bem, a gente pode entender esse tipo de coisa. O que eu quero dizer com isso, minha querida Betina, Roda de Sansara, assim como a palavra karma, são palavras trazidas de outras culturas. Culturas que têm a espiritualidade vista de um ângulo completamente diferente. É o mesmo, por exemplo, a gente vai para o Oriente. A gente lá se vive a espiritualidade de uma forma muito diferente do que nós aqui no Ocidente. Então, a palavra karma, por exemplo, para eles significa ação e não sofrimento. Quando nós trouxemos o karma para o Ocidente, a gente começou a ter que colocar, bem, aonde que encaixa o karma, aonde que encaixa o dharma. Então karma é ruim, dharma é bom. A gente só meteu esse negócio. E aí? Mas usou um conceito e um conhecimento lá que não tem nada relacionado a isso. Então, karma, ação. E veja que no teu karma diário, quantas ações positivas você faz. Quantas coisas boas e lindas acontecem. Então, a roda de Sansara é a mesma coisa. Aqui, no Ocidente, através do Livro dos Espíritos, através do Espiritismo, nós conhecemos como reencarnações, como o ciclo das reencarnações. E ele vai existir por muitos séculos ainda. Dezenas de séculos. As reencarnações ainda vão ser necessárias e existirão. Dezenas de séculos. Tá? Eu acho que Jordelê colocou muito bem a questão da cultura, né? Como isso vem da cultura hindu. E é uma palavra do sânscrito, a gente teria que aprofundar, né, nessa cultura para entender a profundidade da pergunta. Agora, sempre que aparece uma pergunta assim, Jordelê sabe disso, eu gosto de jogar a luz em cima de uma segunda pergunta que está subliminar na tua pergunta, né? Essa dúvida te mexe em quê? Né? Eu até perdi o nome aqui de quem fez a pergunta, mas essa dúvida é o que foi que te despertou essa curiosidade? O que é que te angustia sobre esse assunto? Talvez isso é mais importante até do que a resposta exata da pergunta em si, né? Existe a roda de Sansara? Existe, né? Enquanto a gente voltar aqui nesse planeta na forma material, existe. Mas, para além disso, né, o que é esse móvel, né, dentro de você que fez essa pergunta surgir, sabe? Eu acho que isso é o mais importante aí. Robson tem uma pergunta para ti. Robson, como fazer o evangelho no lar todos os dias? Tem que ser sempre no mesmo horário? Se for, por um acaso, falhar algum dia, a espiritualidade irá compreender? Digamos assim, não encontrei outras palavras. Pois é, né? Eu tenho um hábito de começar meu dia com alguma prática. Isso já tem um tempo, né? E a prática, um tempo atrás, era principalmente meditar. Então eu acordava e eu ia meditar. E depois eu percebi que eu precisava meditar e fazer uma prece.
E depois eu comecei a pensar assim, por que que nessa prece eu não ponho o evangelho, né? E no início eu não fazia um evangelho no lar, igual a gente faz. Eu só abria o evangelho, lia uma passagem, refletia sobre ela eu mesmo, fazia a minha prece, e depois eu percebi assim, gente, que isso que eu estou fazendo é o evangelho no lar. E se eu fizer em voz alta, talvez pode ajudar mais do que só eu fazer desse jeito que eu estou fazendo, de uma forma até um pouco egoísta para mim, né? E eu acho que essa questão da espiritualidade, compreender ou não compreender, eu nunca fiquei tão preocupado com isso. Eu percebi assim que no dia que realmente acontecia uma coisa que era para me atrapalhar a fazer o evangelho, e eu embarcava, depois durante o dia eu senti meu dia não tá legal. Mas não é porque os espíritos não compreenderam, eles estavam me lembrando assim, ó, hoje você não se conectou com Deus. Então hoje o teu dia ele tá faltando uma coisa. Né? Igual o dia que de repente eu acordei, não escovei o dente ou não tomei café da manhã, né? Fica faltando uma coisa, não é porque o espírito está orientando ali, ficou bravo, ou não, você combinou que ia fazer evangelho e não fez, né? Não é bem por aí, é uma coisa que você começa a perceber como necessária para você, mesmo que no dia que eu não consigo fazer o evangelho inteiro, né? Igual hoje eu estava viajando, então eu não conseguia fazer o evangelho, mas na hora eu fiz uma prece, né? Parei, fiz uma prece, tentei meditar, não consegui, mas pelo menos a prece eu fiz, me conectei. Então é isso. Não é sobre uma regra, né? É sobre você atender sua própria necessidade espiritual. Perfeito. Robson, para encerrar, eu vou deixar mais uma pergunta para ti, tá? Então tá, hoje você que está manejando a sala, né? Por que tanto sofrendo com ansiedade e como vencer isso? Tá, aí como Jordelei sempre gosta de começar respondendo, isso que eu vou falar agora não é para você, viu, Caterine, né? Porque você levantou a bola e a ansiedade ela tem que ser encarada como parte da nossa estrutura mental, né? Então, por exemplo, a gente tem, eu vou dar um exemplo bem material e bem grosseiro, viu, gente? A gente tem o processo de digestão. Por mais cara, sofisticada e refinada que seja a comida, depois do processo de digestão vai ter o número 2. E o número 2 é desagradável, mas ele é parte da nossa estrutura física, vai existir. E tem que existir numa estrutura normal, que está ali naquele excesso, né, ou naquela parte que é o descarte, ela está sendo eliminada do corpo.